Tópico terceiro, as consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos: a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. A consciência do pecado, subtópico primeiro. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi a consciência pecaminosa geradora de obras mortas. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Subtópico 2. A perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor, mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Subtópico terceiro, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Embora a criança, na fase de inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência. Apesar da iniquidade dos pais, entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes, lá em Mateus 2, versículo 16. E o subtópico 4, a enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. E subtópico 5, a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis com a possibilidade de viver indefinidamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Até aqui. Vamos aos subtópicos, irmãos, do tópico terceiro, as consequências da queda de Adão. Né? Eva tinha ali a consciência do pecado, né? Eles tinham a escolha entre obedecer ou desobedecer a Deus. Deus foi muito claro ao falar sobre os frutos, né, das respectivas árvores do jardim. E qual era a fruta que eles não poderiam comer. Então, quando ela experimenta aquela fruta e convence Adão a experimentar também, né, manipulada pela serpente original, né, por Satanás, ela fez uma coisa para obter a onisciência de Deus, para ser igual a Deus, mas na verdade o que aquele pecado gerou foi obras mortas, né? Tirou o brilho do Espírito Santo, o brilho do rosto, o vigor físico, porque quando o homem peca, né, um pecador, precisa nascer uma nova criatura, como está escrito em João 3, né? Ele precisa nascer da água e do Espírito, né? Já nasceu da carne, mas precisa nascer da água e do Espírito para ser uma nova criatura em Deus. E outra consequência do pecado de Adão e Eva é a perda da comunhão com Deus. Irmãos, é uma das coisas tristes, né? É a pessoa perder ali a comunhão com Deus, como diz que todos pecaram, estavam todos destituídos da glória de Deus. Então foi o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos religa a Deus outra vez, né? Para aqueles que já foram alcançados com a graça, né?
já foram religados, que creram e confessaram que Jesus é o Senhor e Salvador. E para aqueles que ainda não confessaram Jesus, precisam, ser religados, restituídos à glória de Deus outra vez. Davi, quando ele pecou contra Deus, o que ele temeu foi perder ali a presença de Deus, porque ele falou: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, Porque Davi sabia quão triste seria viver ali longe da presença de Deus, sem ouvir Deus falar com ele, Depois de uma vida de intimidade, experimentar a escassez do deserto fora de Deus. Então, a comunhão com Deus é algo que nós devemos prezar. E a transmissão do pecado à espécie humana. Irmãos, o pecado original é o pecado de Adão, mas aí o pecado experimental é quando nós, seres humanos, pecamos devido à origem do pecado que já vem em nós. Como aqui o comentarista falou que uma criança, quando nasce, já nasce com o pecado original, já nasce com a herança adâmica do pecado. Ainda que não tenha pecado, porque é criança, porque não tem a consciência ainda, não tem a experiência do pecado, mas já nasce pecador, já nasce ali com a herança sobre ela, E é por isso que Jesus que teve que morrer, porque nenhuma criança, que mesmo se morresse no dia que nasceu ali, não poderia sanar, perdoar os pecados da humanidade, porque já nasce herdeiro do pecado. Então somente Jesus, incontaminado, imaculado, cordeiro, para ser sacrificado pelos nossos pecados, para que a dívida que nós tínhamos com o inferno fosse sanada. E a enfermidade da terra. Até a terra ficou enferma. A gente vê os tremores, os terremotos aí, vemos fome, vemos tanta tragédia na terra. É consequência do pecado também, irmãos. Até o trabalho de Adão, que o trabalho dele era guardar e arar a terra, preparar a terra, mas não tinha esforço para isso, muito esforço. Mas ele, quando veio cometer o pecado, ele teve que passar a trabalhar com redobrado esforço, Com o suor do rosto dele, que ele teria que se sustentar a partir dali. E isso também passou para todos nós, seres humanos, Devemos trabalhar mais. E outra consequência é a morte física. Nós não fomos feitos para morrer, irmãos. E é por isso que nós temos o desejo da eternidade dentro de nós, Era para sermos imortais, mas como entrou o pecado no mundo, nós experimentamos a morte. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e nós temos a promessa de viver eternamente com Deus. A pior morte, a morte mais triste, são aquelas pessoas que não vão morar no céu. São aquelas pessoas que estão vivendo no pecado, que vivem sua vida dissolutamente, que não quer ter comunhão com Deus e podem, experimentar a segunda morte, que é perecer eternamente longe de Deus, Que nós sabemos que é no inferno, lugar que o fogo não se apaga, que o verme não morre, como é descrito na palavra de Deus. Então vamos nos achegar a Jesus e viver de forma agradável ao nosso Deus a cada dia, para que nós possamos desfrutar de uma eternidade junto com Ele, em nome de Jesus. Síntese do tópico 3. As consequências do pecado foram a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Conclusão. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência, ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, na sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Amém? Até aqui. Então, ninguém nunca vai surpreender Deus, irmãos. A gente não surpreende Deus, porque Deus tem a ciência de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele nos conhece muito bem. Antes que a gente fale alguma coisa, ele já conhece o nosso pensamento. Então, Deus abençoe a todos. Encerramos aqui a nossa lição 7. Até a próxima, em nome de Jesus.